Nós, como fizemos na conferência, nós estamos abrindo oportunidade aqui para alguns ministérios da igreja, assim, até especificamente aqueles que já estão exercendo uma função fora daqui, ou para aqueles que não são chamados cristãos, enfim. A gente quer dar um espaço até para a igreja conhecer, para a igreja saber da necessidade e para a igreja ter a possibilidade de se envolver, se assim desejar. Pois bem, domingo passado seria o dia do José com missões urbanas, falar um pouco aqui, mas uma questão da programação tal, acabou passando, mas o José volta em algum momento para falar do que essa equipe tem feito e do que há necessidade, até para a gente orar, está alinhado. Talvez você está aí sentadão, tranquilo, dizendo: o que eu posso fazer na prática, diante de tudo que eu tenho ouvido aqui, eu não tenho muita ideia, tal. Então esse momento aqui, o direto ao ponto, é para facilitar isso. E nessa noite nós estamos aqui com o Cris. O Cris, para quem não conhece, é casado com a Silvia, pai da Clarinha. O Cris foi o primeiro casamento que eu celebrei. Gente, está aqui casado, louvado seja Deus. Quantos anos? Desde 2004. 2004. É que ele perdeu a conta, que ele é bom no inglês, mas na matemática ele é meio difícil. Boa, eu também. Então, louvado seja Deus. E o Cris, há alguns anos, assumiu o projeto Estudar. Então eu venho aqui com algumas perguntas para o caboclo, e ele vai respondendo aqui. E vamos que vamos. Cris, como que nasceu o projeto Estudar? Fala um pouco para nós aí. Bom, o projeto Estudar é o ministério mais velho dessa igreja, porque ele nasceu antes mesmo da igreja. Ele veio de outra igreja através do pastor Mário, né? E quando eu entrei nessa igreja, em 2003, ele estava passando por um período de reformulamento, né? Estava mudando algumas questões nele, e ele estava desativado. Mas em 2006, então, nós retomamos algumas turmas, inicialmente de inglês e com a irmã elétrica, e daí então ele começa timidamente de novo, né? Mas ainda não tinha essa cara que nós temos hoje. O projeto Estudar estava começando a engatinhar de novo. Hoje como que está? Quais são as áreas de atuação, os cursos que a gente tem aqui? Hoje nós temos basicamente 4 áreas de trabalho, e nós dividimos essas áreas porque a gente entende que cada uma delas promove tipos de interações diferentes. Então nós temos os cursos de socialização, os cursos de capacitação, os cursos de informática e o outro me fugiu. Enfim, dentre esses cursos nós temos na área de informática o CAD, o Inclusão Digital, Excel Avançado. Nós temos intenção ainda de trabalhar para as mídias de artes, né? E temos aí várias outras possibilidades de ser trabalhadas também, mas devido à falta que nós temos de voluntários, ainda infelizmente nós não temos essas outras áreas funcionando. Nós temos todo o material que precisamos, mas ainda carecemos de mão de obra. Na área de idiomas, nós temos trabalhando hoje o curso de inglês, com inglês básico, intermediário e avançado. Nós temos também o curso de espanhol, que também nós gostaríamos de expandir, mas infelizmente nós temos pouca mão de obra. Então hoje nós trabalhamos somente com espanhol básico. Nós temos ainda o curso mais velho do projeto funcionando, que é o elétrica residencial, né? E todo semestre nós temos turmas formandas nessa área também. Nós temos o curso de Karatê, que também é um dos cursos mais velhos nessa nova reformulação. Deixa eu ver aqui. O curso de Karatê também ele surgiu quase que ao mesmo tempo quando eu entrei aqui, um pouquinho depois. E ele também tem produzido frutos maravilhosos. É um outro curso que gostaríamos de expandir a sua atuação. Nós falamos hoje com um dos professores e a gente percebe que nós temos essa necessidade de aumentar. Nós gostaríamos de trabalhar nos sábados também, nas quintas-feiras, mas infelizmente hoje nós carecemos de mão de obra também, para que nós possamos expandir esse trabalho.
Temos o curso de manicure e design de sobrancelhas, que é um curso novo que está sendo implantado. Também o curso de manicure é um curso muito interessante, porque ele alcança pessoas que nós não teríamos condição de alcançar de outra maneira, né? Nós recebemos através dele várias pessoas do Jardim FEPASA, e meninas novas e com uma história muito complicada e que a gente recebe e tem a oportunidade de abraçar também. Nesse sábado agora começamos o curso de contabilidade básica, é um curso novo que está começando com a gente na grade, através da Vida do Américo, e é um curso bastante interessante também, e a gente percebe que várias pessoas procurando alternativas, querendo começar uma empresa, e confiando no nosso trabalho, buscando direção em nós aqui, para a gente poder trabalhar com eles, né? E aí nós temos alguns cursos que no momento não estão em andamento, mas que também fazem parte da nossa grade, como o curso de culinária básica e o de contabilidade em cursos, que é um pouquinho mais avançado do que esse, que aprofunda-se um pouco mais. Quantas pessoas nós estamos alcançando hoje? Semestralmente, nós temos um alcance médio de 150 pessoas. Dessas 150 pessoas, pelo menos 50% não são da nossa igreja. Ok. E é bem verdade que algumas delas são de outras igrejas também, mas eu creio que isso também é muito válido, porque através desse testemunho que nós temos no Projeto Estudar, nós temos a possibilidade de explicar para esses irmãos também de outras congregações, de outras igrejas, de outras denominações, como nós servimos e o que nós podemos fazer através dos nossos dons que Deus tem trabalhado em nossas vidas. É interessante que a gente já tem alguns testemunhos de pessoas que querem levar isso para outros lugares, querem expandir esse trabalho, porque já entenderam a função que elas têm nessa sociedade, que é de influenciar, de ajudar, de modificar esse ambiente que elas vivem. E isso para a gente também é muito importante. Amém. Amém. Ô Cris, fala para a gente quais as necessidades, assim, os sonhos que vocês do projeto têm e como que a igreja pode estar envolvendo e contribuindo de alguma maneira para isso também. Bom, quando as pessoas mostram interesse por um dos nossos cursos, elas fazem um cadastro através do nosso site e elas entram numa lista de espera. E o que acontece é que hoje nós temos alguns cursos com uma lista de espera um pouco extensa, como por exemplo o inglês, em que nós temos mais de 70 pessoas na espera. E aos olhos físicos não é possível que a gente possa atender essas pessoas em tempo hábil. Então nosso sonho é um sonho de crescimento, um sonho que a gente possa expandir, visto que a gente tem o espaço, nós temos os meios, mas ainda não temos as pessoas que possam trabalhar nesses dias. Hoje nós trabalhamos principalmente na segunda-feira, onde ocupamos todas as salas aqui do anexo, e temos aí livres ainda a quinta-feira, que a igreja não trabalha com essas salas, as sextas, e algumas salas aos sábados também. Então eu creio que nós podemos ainda fazer muito mais por essa comunidade que está aqui na nossa volta, para essas pessoas que nos procuram, e nós temos esse sonho de crescer, né, de poder ser mais relevante, de fazer a diferença aqui onde nós estamos. Fala um pouquinho sobre, eu acho que pode ser tanto o seu coração como de cada professor, como que é o sentimento desse voluntariado, de vocês estarem servindo pessoas, anunciando também o evangelho, que são os devocionais, né? Ensinando uma área que é um talento que o Senhor deu para cada um de vocês, seja em línguas, seja na informática, ou na elétrica, ou qualquer uma área aí. Como que é esse coração aí? Bom. Ou melhor, o que precisa ter nesse coração aí? Porque às vezes a pessoa está ouvindo e fala, como que eu faço para esse trem aí? Vou começar um pouco mais atrás então. Quando eu entrei aqui na igreja, lá em 2003, né, casei em 2004, e logo em seguida eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente como, nem porquê, mas eu sabia que eu não poderia ficar no banco para sempre, e que isso não faria sentido. Eu não havia me convertido para ficar ouvindo o sermão e tudo mais. Então, eu olhava para essa igreja e não me localizava, porque eu não sei cantar, não sei tocar, eu não sei pregar, eu tenho um problema com esse microfone.
é um fato, quem me conhece... Não, é a mesma coisa. Mas naquela ocasião, então, alguém pregou a respeito de uma história de um alpinista. E esse alpinista também entrava numa igreja e ele não encontrava um lugar para ele, mas ele entendeu que ele, como alpinista, ele deveria ganhar outros alpinistas. Então, aonde quer que ele estava, aquilo que ele sabia fazer, ele fazia, e através dos seus dons que Deus tinha derramado sobre ele, ele então alcançava pessoas para Cristo. Então, eu orei a Deus e pedi: Senhor, eu sei dar aula de inglês, eu não sei fazer mais nada. Como é que eu posso me encaixar nessa igreja dando aula de inglês? E aí, então, ele respondeu, logo em seguida, o pastor me convidou para assumir uma turma que estava em andamento, que o professor tinha saído. E, inicialmente, eu relutei um pouco, porque eu também não entendia que o meu serviço era interessante dentro da igreja, mas eu vou dar aula de inglês na igreja? O que isso vai fazer? Né? E aí, então, aos poucos, eu fui entendendo que os nossos dons são relevantes, que aquilo que a gente faz, se nós colocarmos nas mãos de Deus, ele tem valor. E aí, a partir desse momento, então, eu percebi que Deus tinha muita coisa para fazer através da minha vida, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu tenho a oferecer. Que se eu tenho para oferecer aulas de inglês, é isso que Ele vai fazer comigo e é isso que Ele vai usar. E o interessante é que nessa corrida que nós tivemos em cada uma das aulas, nessa sala de aula nós não montamos uma sala de aula, nós montamos pequenas igrejas. Porque ao desenvolver esse relacionamento com os nossos alunos, e a mostrar para eles o quanto nós nos importamos com eles, primeiramente a gente causa muita confusão, porque as pessoas não entendem, porque primeiramente eu estava nessa sala de aula, dando aula gratuitamente para eles, porque eles não pagam nada, nem sequer a apostila que eles recebem. Ninguém faz isso. Ninguém entrega um curso caro como esse, e ainda com material didático, de graça. E essa confusão, então, leva as pessoas à reflexão. Mas o que essa igreja tem, o que ela faz, por que ela faz isso que ela faz? E aí então as pessoas abrem seus corações, e aí elas estão prontas a serem ministradas. E aí então nós temos a oportunidade de falar de Deus para ela, e de mostrar realmente como o amor de Deus é relevante, e isso que nos move. Inicialmente a gente acha que vai fazer alguma coisa de bom fazendo isso, mas Deus sempre nos surpreende, e aí então Ele nos agracia com coisas que nós nem sequer imaginamos. Nós saímos das aulas revigorados, alegres, esperançosos, e apesar do nosso dia ter sido ruim, difícil, cansativo, nós saímos transformados em cada uma dessas aulas. Na verdade, hoje, a professora Cláudia, ela recebeu uma mensagem de um dos alunos que ela tem, né, no curso de Karatê. A Cláudia, ela não é a sensei do curso de Karatê, mas ela é uma pessoa que se dispôs a fazer algo nessa área, né? A história da Cláudia ali é bem interessante, porque ela era inicialmente nossa professora de bijuteria, mas ela percebeu uma necessidade em outro curso, então ela se dispôs a se capacitar. Começou a fazer o curso, né? Começou a fazer as aulas com eles, e aí então, dentro daquilo que ela podia fazer e oferecer também, Deus a usou e continuou usando. O que ela podia fazer é evangelizar naquela sala de aula, né? E cuidar. E ela tem feito isso muito bem, ela tem cuidado das pessoas, e isso se demonstra através de testemunhos diários. E hoje eu gostaria de ler para vocês um que uma mãe mandou. Eles tiveram ontem uma apresentação lá no Clube São João, né? E essa mãe, logo após a apresentação, escreveu isso para ela. Paz do Senhor. Cláudia, te conheço há alguns anos, mas melhor há 8 meses. Ele acompanha um pouquinho mais de perto, e hoje, conversando com meu filho sobre o campeonato, um dos assuntos foi você. Dizia ele o quanto passei a te admirar. E o que você faz por essas crianças é com amor, é um dom. Você se dedica, doa parte do seu tempo para eles. Eu só posso pedir a Deus que Ele lhe abençoe a cada dia. A palavra de Deus diz: fazei como se estivesse fazendo para Deus. Creio que o Senhor te honrará. Parabéns. E isso é uma constante. As pessoas, ao olhar para nós, elas se sentem abençoadas dessa forma. E isso é o que nos motiva. Isso que é
o que nos faz continuar, apesar das dificuldades que nós temos. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio que o que ouvimos do Cris aqui, e depois você pode ouvir, porque o Cris tem muita história para contar, e algumas famílias que estão na igreja hoje são fruto do projeto e tal, mas eu creio que fecha, ou pelo menos exemplifica para nós o que ouvimos aqui nessa noite, de ser o sal e ser a luz. O Cris disse aqui, por ofertar tempo, carinho e dedicação, abre o coração para você falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, a luz ilumina nossas boas obras, e aí entra o sal. Então o nosso papel nessa esfera, eu creio que está sendo cumprido. Agora, imagine a gente potencializar isso, tanto aqui na igreja. Então você ouviu algumas necessidades aí, de professores, de instrutores que precisamos, mas cada um aqui potencializar isso com alguém, você beneficiar alguém com algum talento que Deus te deu, com um dom que Deus te deu. Como a gente conseguiria transformar o mundo todo, pastor? Não, mas uma pessoa, e o valor dela transcende o mundo todo. É isso que a palavra nos ensina. Então essa semana seja uma semana de despertamento para nós, gente, para a nossa gentileza, para a nossa generosidade, para a nossa prestação de serviço para alguém. Houve uma ideia do cristianismo, pelo menos para nós, assim, posso estar falando uma bobagem, mas é assim que eu vejo, que nós somos feitos só para evangelizar, e aí nós queremos descer o evangelho goela abaixo, e às vezes a nossa pregação ela é impositiva, e nós estamos vivendo uma sociedade que quer ver, e é bíblico, porque o Senhor disse que eles iriam ver as nossas boas obras. Então é tempo de despertamento, em nome de Jesus. Quando lembrar de orar, ore pelo projeto. O projeto está fazendo 20 anos, esse ano aqui, e Deus tem abençoado sobremaneira. Você pode fazer parte disso também. Aliás, a igreja faz parte, porque quem mantém o projeto é a igreja, financeiramente, as orações e tal, os voluntários que temos aqui, mas nós podemos melhorar bastante isso. Então quem sabe essa noite o Senhor toca aí no vosso coração e você se alinha. Veja, essa é uma área, uma esfera de atuação, mas que já é um excelente começo. Então pense e ore sobre isso em nome de Jesus. Amém?